Olá! Nesse experimento a gente continua nossa jornada de estudo dos fenômenos eletromagnéticos. Em particular, no experimento de hoje a gente vai falar sobre espectrometria. É um dos meus experimentos preferidos porque ele relaciona o entendimento dos efeitos eletromagnéticos com a composição química de estrutura da matéria e do universo. Foi a partir da espectrometria que os cientistas puderam começar a entender um pouco melhor a estrutura dos átomos e saber, por exemplo, do que é formada uma estrela que está a milhares de anos-luz distante de nós. Isso é possível porque cada elemento químico, eventualmente, dependendo das condições que ele se encontra, a gente pode provocar uma emissão de luz, por exemplo, certo? Então, eventualmente, a gente excita os elétrons desse átomo e esse elétron, quando retorna ao seu estado de energia inicial, emite luz. Só que ele emite luz com uma assinatura muito específica daquele átomo, porque ele vai cair em níveis de energia bastante específicos relacionados àquele átomo. E por conta dessa energia que é liberada, mais uma vez, específica de um determinado átomo, a gente consegue estabelecer do que uma determinada matéria é composta. Porque essa emissão de energia numa frequência específica acaba dando pra gente uma assinatura espectral, tá? Na verdade, a gente vai ver aqui que dependendo dos elementos, a gente tem várias raias em diferentes frequências do espectro, porém elas são muito localizadas. E é por isso que a gente usa esse termo de impressão digital, do inglês seria o fingerprint. É realmente essa assinatura espectral do componente, certo? De um determinado elemento químico ou de uma determinada composição química. Como que a gente faz isso nesse laboratório? Tá? Em particular, a gente vai estar estudando espectrometria de emissão, ou seja, a gente vai ter uma fonte luminosa emitindo luz de acordo com os componentes químicos que estão presentes nessa fonte luminosa. Tá? Em particular, a gente vai usar 3 lâmpadas diferentes, como essa aqui, que são lâmpadas de bulbo, onde dentro desse bulbo a gente tem uma mistura de gás do tipo argônio, né? E um elemento químico como o mercúrio. No caso aqui, essa lâmpada que já está instalada é uma lâmpada de mercúrio, ok? A gente vai ter outras 2 lâmpadas, uma de nitrogênio e outra de vapor de água ou lâmpada de hidrogênio. Como são diferentes componentes químicos que estão no gás dentro desse bulbo, a gente vai observar diferentes assinaturas espectrais. E vocês vão poder, a partir da assinatura espectral que a gente obtiver aqui no laboratório, vocês vão poder conferir na literatura e vai ver que isso casa certinho, certo? Então, é essa reprodutibilidade de resultados que faz com que a gente ganhe confiança nos resultados científicos que a gente tem, certo? Pois bem, essa lâmpada de mercúrio, como ela é constituída? Eu tenho que manipular ela com um certo cuidado, porque o próprio fato de eu manipular com a mão o bulbo pode causar algum efeito indesejado na emissão de luz da lâmpada, porque a própria gordura da minha mão, a sujeira, etc., acaba interagindo, mesmo através do vidro, com a química que tem dentro da lâmpada, certo? Então a gente evita manipular o vidro. Essa lâmpada, ela tem 2 terminais metálicos, certo? A partir dos quais eu coloco a alimentação, né? E se vocês puderem reparar aqui dentro, ela tem uma espécie de um terminal metálico interno ao bulbo, ok? E a mesma coisa do outro lado. E aqui no meio a gente não tem nada. Não tem um filamento que liga esse lado ao outro. A luz que vai ser emitida, diferente de outros experimentos que a gente fez, ela não vai ser decorrente da incandescência de um filamento metálico. Não. A luz que a gente vai observar aqui vai ser decorrente de um processo contínuo de ionização desse gás aqui de dentro, que faz com que os átomos percam elétrons e eles se chocam entre si e, eventualmente, nesse choque, alguns retornam para os seus lugares de origem, emitindo energia luminosa.
Conforme eu vou alimentando essa lâmpada, né, eu coloco um campo elétrico constante nela, isso faz com que essa emissão de luz ela se mantenha de maneira contínua, como se fosse uma reação em cadeia, certo? Então, para alimentar esse tipo de lâmpada, a gente precisa de alta tensão, ok? Então, esse seria um laboratório onde, se vocês estivessem aqui, eu falaria 1000 vezes, tomem cuidado com essa montagem, porque isso aqui é uma fonte de alta tensão, e aqui a gente tem uma haste metálica, isso aqui tudo é vivo. Qualquer encostadinha aqui daria um choque que dá um sustinho. Eu já presenciei isso no laboratório e quase tive que levar gente para o HC da Unicamp. A gente costuma brincar que a gente fica com o telefone do plantão de emergência na mão, porque se não tomar cuidado pode dar problema, certo? E, em geral, quando a gente está no laboratório, quais são os problemas típicos que acontecem, certo? A gente vai ter aqui, o pessoal chega, deixa a mochila em qualquer lugar, no meio do caminho, os colegas estão aqui ao redor da bancada, começa a conversar um com o outro, e a hora que menos vê tem alguém encostando. Então, eu quero ressaltar com vocês que vocês têm que construir esse hábito de segurança, certo? Eu vou acender agora a lâmpada para vocês verem qual que é o aspecto dela. Já está ligada na tomada, tá? E, bom, ela tem esse aspecto azulado, certo? É uma lâmpada de mercúrio, né? Ela não é muito diferente dessas lâmpadas que a gente tem nos postes, essas lâmpadas mais antigas de poste. Mas muito provavelmente lá no poste vocês não observam essa luz azul. Por que não? Uma lâmpada de mercúrio como essa, de vapor de mercúrio, né? Ela emite radiação ultravioleta. O espectro dela, perceptualmente, os nossos olhos percebem como essa luz azulada. E ela emite radiação ultravioleta. Então, quando eu estou aqui, eu estou exposta à radiação ultravioleta. Mas nessas lâmpadas de rua, nessas lâmpadas de poste, né? O que acontece é que eles revestem o vidro com uma fina camada de fósforo que filtra a parte azul, mais azulada dessa radiação, tá? Filtra também o ultravioleta, ok? E dá para nós a sensação de uma luz mais branca, certo? Então, essa é a primeira lâmpada que a gente vai testar. A gente vai testar também outras duas lâmpadas. Eu já instalei aqui a segunda lâmpada, que é a lâmpada de hidrogênio, ou vapor d'água. E olha que bonito isso aqui, gente. É uma lâmpada, não sei se dá pra ver bem na luz ainda, né? Depois a gente apaga a luz, mas é uma lâmpada rosada, muito bonita. E, finalmente, a gente vai testar com a lâmpada, a gente vai pegar a assinatura espectral, certo? Ou pelo menos vai registrar a assinatura espectral da lâmpada de nitrogênio. Também tem um espectro muito bonito que eu vou tentar mostrar para vocês. Ela também tem um aspecto rosado, tá? Bom, vocês vão ver um pouco melhor quando eu apagar a luz, ok? Vamos falar agora um pouco do espectrômetro. Então, o espectrômetro, ele é um aparato que ele vai permitir que a gente enxergue o espectro dessa luz e, ao mesmo tempo, meça as linhas espectrais que vão surgir. Como que ele faz, como ele permite que a gente observe o espectro da luz? Bom, vocês devem reconhecer aqui uma grade de difração, certo? E aqui em particular eu tenho uma grade de difração de 600 linhas. E nos vídeos anteriores eu já mostrei, por exemplo, que se a gente apontar essa grade de difração para a luz fluorescente, a gente vai perceber um espectro de cores, tá? E aí, dos estudos de vocês, vocês já entendem o porquê da abertura desse espectro, né? Então, lembrando, quando a luz passa, uma luz branca como essa, com vários comprimentos de onda, a grade de difração vai fazer com que essa luz difrate e a gente observe franjas de interferência.
O ponto é que cada cor tem um comprimento de onda e, portanto, a abertura desse espectro ela é diferenciada para cada comprimento de onda. Então, essa grade de difração ela é usada no espectrômetro com esse propósito de abrir o espectro dessa fonte luminosa. Fonte luminosa que, eventualmente, eu vou estar enxergando como rosa, mas quando eu enxergar o espectro, eu vou ver que ela não é rosa, na verdade. Ela é uma junção de cores muito bem definidas, tá? Então, eu vou usar dois tipos de elementos para abrir esse espectro da luz. Um é a grade de difração e, no segundo momento, eu vou usar um prisma. Perdi meu prisma. Ah, tá aqui meu prisma. Tá? Então, vou usar um prisma, certo? Esse prisma, ele é bem caro, ok? E uma coisa típica que infelizmente acontece nos laboratórios é os alunos não terem muito cuidado e ele acabar quebrando, tá? E custa bem caro, a gente já teve que repor vários desses no laboratório, infelizmente, ok? Bom, então a gente tem dois elementos aqui, óticos, que servem para fazer esse papel de abrir o espectro. Vou deixar vocês aí pensando qual é a diferença de eu usar um versus o outro, tá? Depois a gente retoma isso, né? Esse elemento de abertura do espectro, ele fica centralizado aqui no meio do equipamento. Então, eu vou começar pela grade de difração, então eu posiciono a grade de difração aqui no meio, tá? A luz vai passar por uma fenda posicionada aqui nesse lado do espectrômetro. E eu tenho um parafuso que eu consigo controlar a abertura dessa fenda, ok? Além disso, a luz aqui internamente, essa região do espectrômetro, ela vai ser colimada. Então, a fenda garante com que eu tenha apenas um conjunto de raios passando por essa fenda. E depois uma lente colimadora vai fazer com que esses raios saiam paralelos. Porque ainda que eu tenha raios saindo numa direção, eles podem estar em direções diferentes. A lente colimadora vai fazer com que eles fiquem paralelos. Então, essa parte do equipamento joga essa luz com raios paralelos na grade de difração. A grade de difração vai abrir esse espectro. E a partir desse momento, eu vou ter linhas espectrais. É muito maravilhoso, vocês vão ver, tá? Então, para que serve essa parte móvel aqui? Essa parte móvel está associada a uma parte do equipamento que se assemelha a um paquímetro, ok? Então, eu vou aproximar a câmera daqui para vocês verem. Então, essa parte móvel, ela movimenta também uma escala Vernier, que a gente chama. É uma escala muito parecida com a de um paquímetro, certo? O princípio é o mesmo, né? Deixa eu ajeitar aqui. O princípio é o mesmo, né? Mas é uma escala que não mede comprimento. É uma escala que, aqui nesse caso, a gente vai estar medindo ângulo, ok? Então, vocês já devem estar entendendo que o que eu vou fazer com isso aqui primeiro eu vou observar esse espectro, vou achar as linhas espectrais da lâmpada específica que eu estiver estudando e eu vou medir o ângulo central, que vai ser minha referência, equivalente àquele ponto central do padrão de interferência, no caso da grade de difração, e depois vou me deslocando para as linhas que eu for enxergando, as linhas espectrais. E vou estar medindo o ângulo de abertura entre esse eixo central e as linhas espectrais. É essa leitura desse ângulo de abertura que vai me dar informações suficientes para que eu saiba qual é exatamente o comprimento de onda daquela linha espectral, ok? Bom, para isso, o primeiro ajuste que a gente precisa fazer no equipamento é garantir que essa grade de difração esteja exatamente 90 graus em relação ao colimador, ok? Para fazer isso, na verdade, o que eu faço
eu observo a luz que vem da fenda diretamente. E aqui no equipamento eu consigo ter uma espécie de um alvo que quando eu olho por aqui, eu consigo mirar e fazer com que ele esteja totalmente alinhado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é esse alinhamento realmente. A lâmpada está ligada, bem posicionada, bem diante da fenda, certo? E agora eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente enxerga isso dentro do visor, pelo visor do espectrômetro, certo? Então espero que seja possível para vocês enxergarem que a gente enxerga essa luz passando pela fenda, tá? E agora eu vou pôr obstáculo no meio, que é a grade de difração. Bom, novamente, aqui agora a gente tem a lâmpada, certo? No meio agora eu tenho a grade de difração. E vocês vão perceber que mesmo sem eu apagar a luz, se eu me deslocar para uma posição específica aqui, eu já vou conseguir ver esse espectro. Bom, pessoal, agora eu já apaguei a luz. Então lá na frente eu tenho a minha lâmpada de mercúrio. E aqui eu tô posicionada de uma maneira que eu já consigo enxergar as linhas espectrais dessa lâmpada pela grade de difração. Então agora vocês devem estar observando lá que a gente tem uma linha alaranjada, uma linha verde e uma linha roxa. Esse é o espectro típico de uma lâmpada de mercúrio. E a gente vai posicionar o nosso equipamento de observação extremamente alinhado com essas linhas para que a gente consiga medir os ângulos de difração, ok? Então, mesmo a olho nu, eu já consigo observar essa assinatura espectral da lâmpada de mercúrio. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, não sei se vai ficar muito interessante, pela câmera do celular, é o bonito aspecto dessa lâmpada de mercúrio, né? A gente percebe que existe uma espécie de um halo aí, né? Um gás ionizado realmente, que emite essa luz. E no meio do bulbo, a gente percebe o feixe bem definido, né? Tô tentando aqui fazer de um jeito que seja possível vocês enxergarem, tá? Então, é algo bastante bonito de se observar. Bom, agora vocês devem perceber que o meu espectrômetro já não está alinhado, eu já tenho um ângulo em relação ao centro. Esse ângulo está posicionado exatamente na primeira linha espectral, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui no visor, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês que tem uma linhazinha roxinha ali, tá? Ó, de luz apagada, a gente percebe direitinho que a gente tem uma primeira linha do espectro roxinha, né, violeta. E agora eu vou puxar pro lado até achar a próxima linha espectral. Opa! Achei aqui a linha verde. Então, eu vou estar medindo o ângulo da linha roxa. Vou medir o ângulo dessa linha verde que eu acabei de achar. E agora eu vou para mais uma linha, que é a laranja. Bom, aqui eu tenho novamente a lâmpada de mercúrio e agora uma montagem com um prisma no meio do caminho. E talvez aqui do lado de fora do prisma vocês já consigam enxergar claramente essa linha espectral. Olha que bonito isso, gente. Então, essa raia roxa com essa raia verde e a laranja, e a gente está percebendo aqui também um espectro puxando para o vermelho.
E isso pode ser um indicador de que a lâmpada já está chegando no seu fim de vida útil, tá? Porque em geral uma lâmpada nova a gente vai ver bem claramente as linhas roxa, verde e alaranjada, tá? Eu vou apagar a luz, vou ver se eu consigo refazer essa imagem. No escuro fica um pouco pior para ver as linhas espectrais, porque a câmera tem dificuldade de focar. Elas ficam um pouco unidas, fica dando a impressão de que é uma faixa de cores, mas não é, né? Eu acho que no claro foi mais fácil de visualizar isso. Então agora na montagem eu tenho a lâmpada, o prisma no meio do caminho e eu já tô com o espectrômetro posicionado para visualizar a primeira linha, que é a linha roxa. Tô tentando focar aqui para vocês verem. E aí, se eu for movimentando para o lado, agora eu já achei a linha verde mais forte e logo em seguida, bem próxima a verde, eu já tenho uma amarelada que para mim aparece como laranja. Então, pessoal, eu comentei da lâmpada de mercúrio que já estava mostrando um espectro avermelhado. Eu não sei se é possível vocês observarem, eu acabei de desligar a lâmpada e ela de fato já mostra sinais de que ela já está no fim da sua vida útil, tá? Bom, agora eu instalei a lâmpada de nitrogênio, que a gente percebe que ela tem esse aspecto mais rosado, né? E a gente vai fazer uma observação mais qualitativa do espectro dessa lâmpada, porque na verdade ela tem muitas linhas espectrais, algumas bem próximas entre si, tá? Então eu espero que mesmo pelo celular esteja dando para ver. Ela tem algumas linhas espectrais na faixa do verde, tá? A gente percebe também que no roxo a gente pode perceber algumas linhas. Os nossos olhos percebem tudo como violeta, roxo, né? Mas se a gente for medir, a gente vai perceber que são vários pequenas linhas que a gente conseguiria estar medindo, tá? E a gente percebe que ela tem um espectro mais colorido, né? Com mais cores. Algumas cores muito bonitas, um magenta bem chamativo, tá? Então, tudo isso vem do fato de eu estar com um outro componente químico e, portanto, eu estou observando um outro espectro. E não dá para mostrar para vocês no telescópio, mas acho que é possível perceber isso pela grade de difração. E essa é a lâmpada de hidrogênio, vapor d'água, né? A gente percebe nela um rosa mais puxando pro magenta, né? Um rosa bem marcante. E na parte superior e inferior a gente vê uma cor mais azulada. O espectro dessa lâmpada ele já é mais marcadinho, a gente consegue perceber que a gente tem umas linhas bem marcadas, né? E a gente tem um azul turquesa muito bonito à esquerda, tá? Um violeta, certo? Então, esse é a carinha da assinatura espectral da lâmpada de vapor de água. Infelizmente, tentei filmar tanto com a câmera do celular quanto com a câmera normal de vídeo. Nenhuma delas traz uma imagem satisfatória, tá? É um pouco diferente daquilo que eu estou enxergando aqui ao vivo, né? Então, realmente a gente perde um pouco dessa realidade.